Meus amigos, resultado do jogo do Vitória pode forçar aí, Vitória e Santos, pode forçar as equipes aí a dificultarem a vida do Palmeiras, hein? Olha só, Flamengo e Palmeiras brigam pelo título brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro vem ali também buscando, né, aumentar sua chance, mas esses próximos jogos aí vão ser aí importantíssimos e a gente tem adversários de Flamengo e Palmeiras, Flamengo também. Mas eu vou explicar aqui para vocês o porquê os do Palmeiras podem causar mais problemas à equipe paulista. A gente traz aqui também os próximos jogos da tabela do Flamengo, do Palmeiras. A gente vai conversar sobre tudo isso. A gente traz aqui também possibilidade de Hulk ficar livre no mercado, hein? Seria uma boa para o Flamengo, Hulk no Mengão? Vocês acham que ainda tem idade, tem condição de estar jogando? O que vocês acham? Comenta aí. Imagina, ele rescindindo com o Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre tudo isso, é muita coisa para a gente falar. A gente também trazendo aqui muitas informações aqui, reforço para o Felipe Luiz, né, já que teve aí o Léo Ortiz lesionado, né, zagueiro como reforço para o Felipe Luiz e muitas outras informações. A gente chega aqui, olha só, falar com vocês sobre a Golcase, né, começar o dia aí com um bom dia para vocês, lembrando que você pode, utilizar esse copo de chopp, de cerveja, que na verdade, né, é um copo térmico espetacular. Os preços estão fantásticos na Golcase e você ainda pode usar. Nada como uma aguinha gelada. Olha, o gelo fica. Olha o gelo. Tá um tempão aqui. Olha que beleza, tá? Eu personalizei Paparazzo 10 aí, ó. Você pode estar garantindo também o seu copo de cerveja, copo de chopp da Golcase, tá? Olha só, eu vou. Tá vendo aí na tela? Tem o cupom, tem o QR Code. Vou mostrar para vocês o site aqui da Golcase. Olha, tem produtos oficiais do Flamengo, licenciados. Você pode estar acessando. Ó, tem as garrafas térmicas. Olha que espetáculo as garrafas térmicas. Olha os celulares. Você pode estar colocando aí com a case. A case que você pode personalizar. Eu, inclusive, estou com a minha aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? E elas são super bem feitas e tem proteção. Você pode escolher a proteção que você quer, fazer a sua personalização. Mesma coisa com os copos. Olha aí. Esse copo aqui, ó. Esse copo aqui é o que eu tô com ele aqui na mão, tá? Esse aqui. Você coloca o seu nome, camisa 10, tá? Tudo isso com o cupom Paparazzo ainda fica mais barato. E esse copo tá saindo a R$ 109,90 na promoção. Então vale muito a pena. Garanta agora mesmo a sua Golcase. Olha, são muitos produtos personalizados. Eu vou até fechar essa tela aqui e vou mostrar para você, olha só. A capinha. Gabriel, 78, ano que eu nasci, e Otto, 25, que é o meu filho que está nascendo agora em 2025. Então, a gente aqui com a Golcase, né, fazendo personalização e garantindo os melhores produtos do Mengão para você, para sua família. Tem para os outros times também. Se você tiver um parente, um amigo que não torce para o Flamengo, quiser dar aquela moral também, você pode, tá? Fora isso, tem muitos outros produtos. Tem mala do Flamengo. Olha, você pode fazer tudo que você quiser. Vamos lá? Vamos começar falando aqui da rodada. Olha só. A gente teve alguns jogos aqui importantes no Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma noção, a vitória do Vitória, né, sobre o Santos, e a vitória do Vasco também sobre o Fluminense 2-0. O Juventude ganhando o Bragantino, rapaz. Bragantino, falei para vocês que o Bragantino caiu demais. Tá? O Juventude ganhou o Bragantino. E aí, olha o que acontece. O Juventude subiu para 26 pontos. Tá? Ainda está ali na zona de rebaixamento, mas ainda tem chance de se salvar. Tá? 5 pontos atrás do Vitória, mesmo número de jogos. Agora, o que aconteceu? Com os mesmos 31 pontos, tem o Santos. O Santos enfrenta o Palmeiras 2 vezes e não quer cair. Enfrenta em casa e fora. 2 vezes o Santos. O Vitória enfrenta algumas outras equipes buscando aí também subir na tabela. Eu vou trazer aqui, eu não lembro, acho que o Vitória pega o Palmeiras também. Mas vamos lá. Juventude, eu sei que pega o Palmeiras em casa, tá? E precisa fugir dessa rabeira aí. Olha, aí o que acontece?
o Atlético Mineiro vai ser obrigado a jogar tudo contra o Palmeiras. Está ali também. 33 pontos, perigando cair para a segunda divisão. Tem ali, ó, Juventude, Vitória, Santos e Atlético Mineiro. O Fortaleza, com 24 pontos, tá? Ainda pode se salvar, mas está quase que rebaixado junto com o Sport ali. Praticamente o Sport, o campeão da Série B de 87, e o Fortaleza ali embaixo, né? Fortaleza, o perigoso para esse jogo contra o Flamengo é que vai tentar um último suspiro contra o Flamengo. Mas a gente tem aí outros jogos para mostrar para vocês, que são os jogos. Olha só, pegar aqui os jogos do Palmeiras. O Palmeiras pega o Cruzeiro em casa, logo após jogar na altitude contra a LDU. Aí você tem o jogo contra a LDU, que eles já vão estar bem sobrecarregados, né? Desgastados do jogo contra o Flamengo, que foi desgastante. E aí jogam na quinta contra a LDU e jogam, ó, aí só descansam na sexta, vão treinar no sábado para jogar domingo contra o Cruzeiro em casa. O Palmeiras já perdeu ponto em casa no campeonato, tá? Então, alô, Gabigol, Caio Jorge. Gabigol, a gente te perdoa. Caio Jorge, vocês têm uma missão, tá? Tirar ponto do Palmeiras. Aí, ó, o Palmeiras joga com o LDU em casa e depois tem Juventude fora, brigando para não cair num desespero danado. Tem que torcer para o Juventude ganhar essa próxima rodada agora. O Palmeiras enfrenta o Santos depois em casa, tá? Mas o Santos desesperado. O Mirassol fora querendo garantir vaga no G4. O Santos na Vila Belmiro desesperado para não cair. O Atlético Mineiro ali brigando também para não cair lá na Arena Galo Cego, na Arena Gonzalo Plata. Aí pega o Fluminense em casa, mas aí é jogo morto. O Fluminense já acredito que não vai estar brigando mais por nada. Esse jogo aí o Palmeiras ganha fácil. Aí pega o Grêmio desesperado lá também. Pega o Vitória, ó, pega o Vitória sim, pega o Vitória em casa, mas um Vitória desesperado também. O Ceará também desesperado, são todas equipes, né? Palmeiras fecha com o Ceará, são equipes que estão brigando para não cair. Vamos dar uma olhada agora nos jogos do Flamengo. Acho importante a gente olhar os dois. O Cruzeiro, eu acho que a chance do Cruzeiro ser campeão é bem baixa, tá? Não acho que é o momento da gente ver isso. Vamos pegar aqui o Flamengo, ó. Flamengo que enfrenta o Fortaleza, tá? O Racing pela Libertadores. Aí depois do Fortaleza pega o Sport em casa. O Flamengo pega o Sport em casa. Pega o São Paulo fora, mas não está brigando por praticamente nada, está ali no meio da tabela. Pega o Santos em casa, desesperado, mas pega em casa. Pega o Fluminense, clássico. Pega o Bragantino mortinho em casa. Pega o Atlético Mineiro fora. Esse jogo é perigosíssimo, né? Porque o Atlético brigando para não cair, pode estar brigando para não cair, e o Flamengo enfrenta eles fora de casa. Aí pega o Ceará em casa, é jogo perigoso, mas eu acho que o Flamengo passa fácil. E tem o Mirassol fora de casa, assim como o Palmeiras, o Flamengo pega o Mirassol fora de casa. Então, gente, rodada. Cara, eu vou falar para vocês, as rodadas do Flamengo e do Palmeiras não estão fáceis, não. Tá pegando muito time aí que tá brigando para não cair. Eu acho isso muito perigoso. Esses times aí são os times mais perigosos, tá? E falando sobre, já que a gente falou do Atlético Mineiro, tal, que tá brigando para não cair também com essa vitória do Vitória em cima do Santos, a notícia que saiu é que o Atlético Mineiro avalia a rescisão de contrato com o Hulk por questões financeiras. Que momento vive o Atlético Mineiro? E se rescindir com o Hulk, ele fica livre no mercado e a gente sabe que ele tem o desejo de jogar no Flamengo, né? A gente sabe que é um sonho do Hulk jogar no Flamengo. Você aceitaria o Hulk no Flamengo? Acha que ainda tem como jogar bem? Ainda tem como ir bem no Mengão? Eu acredito que ele ainda tem lenha para queimar, tá certo? Olha só, avisar a galera que a gente tem aí a Caravana do Haroldo para você garantir presença na Libertadores da América e nos Jogos do Brasileirão, no Maracanã com ingresso e também nos jogos fora do Rio. Você pode estar Buenos Aires, final da Libertadores, você pode estar garantindo com a Caravana do Haroldo. Tem pré-reserva aí para a final da Libertadores também. E eu vou deixar na tela aqui porque, ó, tem 100 mil na quarta-feira, 1 milhão na sexta-feira e prêmios de até 20 mil reais instantâneos
na raspadinha do Pix do Milhão. O QR Code vai ficar na tela, link no comentário fixado e no chat fixado para você aproveitar. Eu vou ler a galera aí sobre essa possibilidade de Hulk e vou falar do reforço do Felipe Luiz, né? O Flamengo teve aí a lesão confirmada do Léo Ortiz, nada grave, tá? Foi um estiramento ali no tornozelo direito, e a gente tem aqui uma informação importante que com a... Olha só para tirar aqui o pessoal bota o áudio alto, vamos lá. Olha só, com a lesão do Léo Ortiz, Iago é chamado para o time principal, para o profissional, para ajudar ali, principalmente nos treinamentos, e ficar à disposição do Felipe Luiz, um jogador aí, né? Conhecido pela liderança, em posição física, foi bem na Copa do Mundo de clube, no Mundial de Clubes Sub-20, né? Contra a equipe do Barcelona, né? O Flamengo campeão no Maracanã, e o Iago arrebentou. Então o Iago está sendo chamado para o profissional do Flamengo pelo Felipe Luiz para compor ali o elenco, já que o Léo Ortiz só deve voltar, como a gente trouxe ontem, contra a segunda partida contra o Racing, né? Pode ser relacionado na segunda partida contra o Racing por causa desse estiramento que ele teve no tornozelo. Uma pena, né, cara? Léo Ortiz machucar, né? Ele vinha bem demais, tá numa fase fantástica no Flamengo. É realmente uma pena. A gente tem aqui algumas informações importantes para passar para vocês. Agora, cara, eu tenho que mostrar para vocês que fantástico. Cara, o João Guilherme, ele é sensacional. Olha a narração do João Guilherme, do escorregão do Andréas Pereira. Eu vou mostrar para vocês que é gol do Flamengo. Cara, ele é sensacional, né? Ele zoando o João Guilherme, gastou o Andréas Pereira, cara, gastou o Andréas Pereira. É muito bom a gente ter um cara como esse na Flamengo TV. João Guilherme, monstruoso. Agora, o Vasco venceu o Fluminense. Eu vou colocar o Dan Lessa aqui, Dan Lessa. Cara, eu ri pra caramba com esse videozinho aqui. E é assim que você vai me chamar. Agora diga papai. Muito bem. Vamos lá. Agora diga pá. Diga pai. Pá. Pai. Papai. E é assim que você vai me chamar. Os tricolores estão desesperados, meu irmão. Os tricolores estão desesperados. Eu vou te falar, cara. Que ano. Vai se formando um clima terrível no Fluminense, rapaz. Que ano. Tem que dar uma zoadinha, né? Tem que dar uma zoadinha. Olha, a gente tem muita coisa para falar com vocês ainda aqui. O Flamengo mete medo, né? O jornal argentino destacou fase rubro-negra antes do duelo com o Racing. O diário Clarim exalta resultados recentes do Flamengo antes de enfrentar o Racing na Libertadores. Bicho papão do futebol brasileiro. Olha que loucura. O Flamengo venceu o Palmeiras 3-2 e enquanto aqui a gente só tem o pessoal falando de arbitragem, lá no Clarim, na Argentina, um verdadeiro show. A publicação apontou que o time comandado por Felipe Luiz é um dos principais candidatos ao título da Libertadores e elogiou a atuação contra o Palmeiras. Abre aspas. Flamengo é o bicho-papão do futebol brasileiro. Após golear o Botafogo por 3-0 na última quarta-feira, neste domingo, antes da partida contra o Racing pela Copa Libertadores, o time derrotou o Palmeiras por 3-2 no estádio do Maracanã e empatou com o time paulista na liderança do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do Fla foi luxuoso, um verdadeiro show, destaca a publicação. Antes de elogiar a atuação do Flamengo, o jornal destacou ainda que a equipe brasileira pode ter 2 desfalques para a semifinal da Libertadores. O zagueiro Léo Ortiz deixou a partida aí entre Flamengo e Palmeiras com dores no tornozelo. Já foi a lesão foi simples, foi um estiramento, deve voltar no segundo jogo da Libertadores, tá? Cebolinha também, eles falaram que fica de fora. Então, a gente
É muito bom a gente ver o diário argentino Clarín elogiando o Flamengo da forma que elogiou, tá? Também trazer aqui que o técnico do Racing disse ter visto os jogos do Flamengo e destacou a diferença salarial. Ganham muito mais do que eu. Eu não acredito que esse cara vai por aquela linha famosa do Renato Gaúcho. Ganham muito mais do que eu. Gustavo Costa revela ter passado a madrugada analisando partidas do adversário desta quarta na semifinal da Libertadores. Ontem, eram 2 da manhã, e estava assistindo aos jogos do Flamengo. Nervoso não estou, ansioso. Desde quando vim ver o Racing, aos 6 anos, eu acordava com dor de barriga. Agora acontece a mesma coisa. É difícil. O técnico deles ganha muito mais do que eu, os jogadores do Flamengo também, e jogam na Europa. Pô. O técnico do Racing, então, né, dando uma aí de o Gustavo Costas, né, dando uma de Renato Gaúcho aí nessa questão de falar que tem mais dinheiro e tudo mais. Meu Deus do céu, eu não tenho paciência para isso, não. Olha, a Globo bateu, cara, eu falo para vocês, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. É o trem pagador do futebol brasileiro. Globo bate recorde de audiência com a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Equipes se enfrentaram no último domingo pelo Brasileirão. Não vem me dizer que foi o Palmeiras, não. A audiência foi por causa do Flamengo, você pode ter certeza, tá? Então, foi responsável por transmitir, a Globo passou na TV aberta, e bateu recorde de audiência para o canal na atual edição do Torneio Nacional. Com a bola rolando, de 16 às 18h01, o jogo teve 33 pontos de média, 51% de participação, maior média de audiência em exibições da competição desde novembro de 23. Além disso, ficou 50% acima da média do Brasileirão na praça em 2025. Cara, eu falo para vocês, olha a audiência aí, tá aprovada, né? E vocês falando besteira. Eu vejo um monte de gente vir aqui falar besteira, torcedor rival vir aqui falar besteira. Para completar, tá? Cara, teve aí uma outra situação importante de eu falar com vocês, cara. O Jornal Nacional ontem, RJTV, todos colocando o lance do pênalti como se o Flamengo tivesse sido beneficiado e comparando com o lance do Palmeiras no jogo contra o São Paulo. Uma comparação esdrúxula, ridícula, que não existe comparação. Não dá para entender, cara. Esses caras, eu vou falar para vocês, na semana passada colocaram o Andrés para se explicar no Jornal Nacional num lance que ele foi totalmente errado, né? Que ele foi na perna do jogador. O Andrés foi na perna do jogador, do jogador adversário, cara. E a gente vê o jogador de São Paulo, né? A gente vê o Jornal Nacional abrir espaço para ele se explicar. Não faz isso com ninguém. Agora eles fizeram a matéria detonando aí, falando que o Flamengo que o árbitro errou, e se contra o São Paulo também, no jogo do Palmeiras, a favor do Palmeiras e que tudo mais, mas numa narrativa para dizer que o Flamengo foi beneficiado. E, cara, isso é uma vergonha. Agora, levar o Jorginho para se explicar, ele não leva. Agora, o Andrés, eles levaram, né? Olha, a gente percebe, eu vou falar para vocês, muita pressão da mídia paulista para tentar ajudar o Palmeiras nessa reta final, hein? A gente sabe como funciona, eles estão botando pressão para tentar ajudar o Palmeiras. Mas falar aqui de outra coisa, o Flamengo igualou o São Paulo como recordista em vitórias nos pontos corridos, tá? Eles mantêm a liderança no ranking desde 2007, o Flamengo se aproximou dos melhores com o título de 2009 e alcançou o top 4 com a campanha de 2019, vitória sobre o Palmeiras, o colocou no topo de novo. Então, importante demais o Flamengo aí, igualando o São Paulo como recordista em vitórias nos pontos corridos. É um time que é recordista em vitórias, ele não rebaixa nunca, ele tem aí mais chances de conquistar um título após o outro, tá? Então, a vitória do Flamengo deixou o Flamengo aí bem na fita, né? Como o time que mais venceu na história do Brasileirão de pontos corridos. Ambos venceram 392 jogos desde 2003. Parabéns aí ao São Paulo e ao Flamengo, né? Recorde impressionante. Os maiores vencedores
da história do futebol brasileiro. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!